KRB. Rede Bandeirantes de Rádio. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte na sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã. O nosso encontro regional está chegando com o Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima quarta-feira para você. Eu sou o Heitor Fredo. Vamos juntos até às 11h30 da manhã com muita informação, prestação de serviço, opinião, a sua participação em FM 85.7 pelas plataformas digitais. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas no portal bandmulti.com, no aplicativo Band Play, no nosso canal do YouTube. Transmissão já iniciada ao vivo aqui direto do nosso estúdio no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, Jardim São Gabriel, em Campinas, com o Manhã Bandeirantes. Hoje, dia 27 de março de 2024, Semana Santa, semana de feriado na sexta-feira, semana de Páscoa no próximo domingo e semana também quente na política, principalmente nacional. Claro que os destaques desta quarta-feira e o que vem pela frente nesse meio para o final da semana, semana mais curta, você vai ficar sabendo aqui com a gente a partir de agora, que tem os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica, com a coordenação de Gil Kleber, com Pedro Piscinato só de olho em tudo. Já já é ele que assume a máquina, a nave-mãe do Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes Campinas. E o Thiago Prudente já está conosco nesta fria, pelo menos aqui em Campinas, gelada quarta-feira, 22 graus aqui na cidade, viu, Thiago? Bom dia pra você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Por aqui também uma quarta-feira gelada, mas agradável, bem tranquila nessa semana mais curta. Lembrando que o feriado é na sexta, só que pra gente começa na quinta, né, Heitor? O ouvinte deve estar se perguntando, é porque ali é uma compensação com o carnaval. Quem trabalhou no carnaval folga agora na Páscoa. Quem folgou no carnaval trabalha agora na Páscoa. Só que o nosso esquema já começa amanhã, né, Heitor Fredo? Teve gente que não trabalhou no carnaval e não vai trabalhar amanhã também. Mas aí a compensação é para um outro feriado que está por vir também com quinta e sexta-feira, que é o de Corpus Christi. Planejamento aqui a médio e longo prazo, viu, Thiago? Eu sei quem é a pessoa que não trabalhou nem no carnaval e não vai trabalhar na Páscoa também, né? É a pessoa que está no microfone comandando este programa, né? Esses privilegiados, viu? Vou falar uma coisa pra você. Mas amanhã e sexta-feira, ao vivo, aqui no Manhã Bandeirantes, Jean Espaduzano, que ainda hoje participa com a gente também desta edição, vai comandar o Manhã Bandeirantes. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na sexta-feira, vale lembrar, o nosso Manhã Bandeirantes começa um pouquinho mais tarde, às 10h30, porque às 10 da manhã tem o Circuito Imobiliário com o Gustavo Frison, com o Léo Gaspar Mota e todo o timaço desse programa que faz um panorama de como está a situação imobiliária em Campinas e na nossa região. Olha, para o motorista que está na rodovia Dom Pedro, manhã muito complicada por conta de um acidente que ainda provoca reflexos na pista da rodovia Dom Pedro, sentido rodovia Anhanguera. Isso porque um caminhão carregado com 25 toneladas de mamão
tombou na Dom Pedro e são pelo menos 5 quilômetros de lentidão. Apesar da cabine do veículo ter ficado muito danificada, o motorista felizmente não se feriu. Mas foi mamão para todo lado, a carga se espalhou, houve a dificuldade. No horário em que o acidente aconteceu, que foi por volta de 4 da madrugada, o quilômetro 129 precisou ser interditado para a remoção dessas frutas, porque, imagine, é o tipo de material, o tipo de produto que pode provocar um acidente a um motociclista, por exemplo. E o veículo segue neste momento no canteiro central da pista sentido rodovia Anhanguera, aguardando a empresa responsável realizar o transbordo. É um caminhão grande, é um caminhão que vai precisar de um guincho especial, ele está tombado, precisa primeiro colocar ele na pista normalmente para depois ser removido com segurança. O acidente causa reflexos, chegou a 5 quilômetros o congestionamento, nesse momento a confirmação de pelo menos 3 quilômetros ainda de lentidão nessa região do quilômetro 129 da rodovia Dom Pedro. 129 ali mais ou menos no trecho da Leroy Merlin, o motorista já começa o para e anda. E gera reflexo também no anel viário. Então quem está terminando a rodovia Magalhães Teixeira, o anel viário Magalhães Teixeira, SP083, já sente o reflexo da lentidão por conta desse acidente. Mais importante que ninguém ficou ferido, o motorista está bem, mas há ainda esse transtorno. Quem puder evitar esse trecho da rodovia Dom Pedro I, utilizar rotas alternativas, vai fazer uma boa viagem neste momento, nesse trecho do corredor Dom Pedro. No sistema Anhanguera Bandeirantes, boa visibilidade, não chove na maior parte do trecho, boas condições para quem segue tanto sentido interior da pista quanto sentido capital, apenas a lentidão típica do horário lá na chegada à capital paulista, reflexo das marginais Tietê e Pinheiros. Quem nos acompanha no canal do YouTube teve ali a oportunidade de ver também algumas das imagens do congestionamento na rodovia Dom Pedro para ter um pouco da noção de como está o para e anda para o motorista que precisa de muita paciência neste momento trafegando pela cidade de Campinas. 10 horas da manhã e mais 6 minutos, nós vamos trazer a partir de agora a repercussão da mega operação que aconteceu ontem, comandada pelo GAECO, o grupo especializado no combate ao crime organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a ação que contou ainda com a presença do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, e a Polícia Civil através da Corregedoria. Foram 13 mandados de prisão temporária expedidos contra agentes públicos. 12 pessoas já estão presas. 17 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas cidades de Indaiatuba e Itu. Esse é aquele esquema, para quem não acompanhou ontem a edição do Manhã Bandeirantes, em que um delegado está à frente de um grupo montado, segundo o Ministério Público, para extorquir empresários na cidade de Indaiatuba. Dos mais diferentes ramos, dono de supermercado, dono de açougue, dono de lojas que às vezes não tem nenhuma irregularidade, mas eram criados falsos boletins de ocorrência, falsos flagrantes, com pedidos de propina que podiam chegar a até 3 milhões de reais para que o caso não tivesse continuidade. Há um exemplo, inclusive, que foi citado pelo GAECO durante a apuração, que nós até contamos ontem no Brasil Urgente, que é o seguinte: um empresário é chamado para a delegacia numa sala que acabou ficando batizada como a Sala da Extorsão. Ali eram espalhadas diversas porções de drogas. Enchiam a mesa de drogas e diziam para o empresário: essa droga aqui é sua, a menos que você colabore com a gente. Se não pagar propina, vamos fazer um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. E aí a pessoa se apavora, porque quem está extorquindo é quem está agindo pela lei. É quem está trabalhando para o Estado. A Operação Chicago investiga também policiais civis e guardas municipais que fariam parte desse mesmo esquema, além de funcionários públicos. Os valores chegam a 10 milhões de reais. A liderança, segundo o GAECO, segundo o Ministério Público Estadual, é do delegado do 1º Distrito Policial, José Clésio Silva de Oliveira Filho. E nós conversamos com o promotor do GAECO, Paulo Guilherme Lima, que traz mais detalhes de como foi o início da investigação e a operação
que deu o que falar em todo o interior de São Paulo. As vítimas eram selecionadas com base na capacidade econômica delas, né? Então, empresários com comércios há cerca de décadas, por exemplo, no município, um deles é um comércio já estabelecido na cidade, era selecionado justamente pela sua movimentação econômica, né, e pelo seu perfil. E após essa seleção, existia uma equipe, a gente denominou isso de uma equipe operacional, uma equipe de investigação composta por policiais civis, mas também por guardas municipais e funcionários comissionados da prefeitura, que invadiam esse estabelecimento, literalmente, apreendiam o dinheiro. No caso, foi apreendido quase R$300 mil de um estabelecimento. Foi decretada a prisão de um dos proprietários, porque no local teria existido uma arma ilegal, porém essa arma não apareceu. Esse empresário foi conduzido para a delegacia, ele ficou por algumas horas até que houve uma solicitação de propina no valor de R$3 milhões, né? Em situações específicas de extorsão, né? Ou você paga ou você não vai ser solto, e nesse contexto que entra a documentação policial, né? Boletim de ocorrência era feito para justificar a atuação inicial, uma atuação que envolvia uma busca e apreensão de um domicílio, de uma residência, de um estabelecimento empresarial que necessita de ordem judicial para isso, e esse boletim de ocorrência justificava, aos olhos daquelas pessoas que estavam praticando o crime, o escudo, né, o argumento para que pudesse ser exigido a propina. Tá? Há casos relatados ainda de instauração de inquéritos policiais com datas retroativas, né, após a atuação das equipes de investigação. Existiu um episódio já documentado na investigação de subtração de 23 veículos de um estacionamento sem ordem judicial e com instauração de um inquérito policial com fato posterior para justificar a exigência de propina. E a todo momento essas vítimas, esses empresários eram ameaçados de uma prisão, de uma investigação por lavagem, de uma investigação por organização criminosa, até que aceitassem o pagamento dessas propinas. São mais de 10 vítimas no município no período aí de 2022 para cá. Então, temos notícias de supermercados, de açougues, né, estacionamentos de veículos, lojas de comércio de roupas, de produtos têxteis, tá? Esse tipo de perfil, né? Aquela pessoa que tem condição econômica de pagar uma propina e que tem um estabelecimento que o volume de mercadorias ou o tipo de transação pudesse implicar algum tipo de medo como eventual atuação policial. As funções mais aprofundadas, elas devem ser expostas no momento da denúncia, né? Mas no momento da investigação pode indicar a existência de algumas células de atuação. Então, os comissionados da prefeitura, por exemplo, atuavam, como eles estavam no dia a dia no comércio, eles atuavam em contato com esses empresários. Olha, você precisa ir lá na delegacia fazer o acerto, tem que ir lá fazer o acerto, se fizer acerto você vai ter problema, né? Eles cobravam o acordo feito, né, no caso desses comissionados, tá? Existia uma outra célula que era responsável por essa invasão dos domicílios, uma outra responsável por facilitar as negociações de propina, né? E a gente tem essas delimitações agora, no momento da investigação, que é a prisão temporária, né? A formação definitiva da convicção vai ser com oferecimento da denúncia. Em alguns casos, as irregularidades poderiam até existir, como uma das vítimas nos disse no depoimento que tinha uma arma no estabelecimento que realmente era ilegal. Mas essa arma não apareceu, ela foi presa, não foi feito flagrante e ela foi extorquida sob o pretexto de uma investigação na empresa e houve um pagamento de cerca de R$800 mil. Então, o que se está em jogo aqui é uma atuação do Estado, uma atuação de investigação, uma atuação de polícia judiciária que tem que atuar nos termos da lei, né? Ela não pode, de nenhuma forma, exacerbar aquilo que é o dever fiel das autoridades que trabalham com investigação, com repressão e prevenção dos crimes. Foram pagas propinas, né? Houve uma estimativa aí do período para que fosse solicitado um bloqueio no valor de R$10 milhões, além dos sequestros de imóveis e sequestro dos veículos, né, que foram efetivados na data de hoje, né?
Outros detalhes a gente vai aprofundar no decorrer da prisão temporária para coletar mais elementos e adequar exatamente aquilo que é possível se adequar nesse momento de investigação. Esse é Paulo Guilherme Lima, promotor do GAECO, do Ministério Público Estadual de São Paulo, falando sobre a Operação Chicago, que terminou, vamos à conta, com a prisão do delegado do 1º Distrito Policial de Indaiatuba, de um escrivão, de 2 investigadores, sendo uma mulher, de 2 guardas municipais, 3 advogados, 3 funcionários comissionados da Prefeitura de Indaiatuba, 1 fiscal da Prefeitura de Indaiatuba e um 14º suspeito que ainda está foragido, mas que mantém o mandado de prisão temporária aberto e, claro, tem a validade de 30 dias após o cumprimento, então a polícia continua atrás desse último suspeito ainda não localizado. E a participação de cada um deles vai ser mais detalhada no inquérito que o Ministério Público vai concluir a partir dessa prisão temporária. Então, dentro desses 30 dias, a expectativa é que, com a prisão, não apenas os suspeitos cessem o crime investigado, evitem que novas vítimas sejam feitas, mas também contribuam com depoimentos e digam qual o papel de cada um nesse esquema criminoso investigado pelo Ministério Público. Até aqui já se sabe que os policiais civis e os guardas municipais, no caso, os investigadores, os GMs, que eram, de certa forma, para usar um termo aqui mais simples, emprestados pela prefeitura para completar as delegacias. Isso é muito comum nas cidades do interior de São Paulo. Pela falta de funcionários do Estado, guardas municipais são locados nas delegacias para fazer, às vezes, papéis de escrivães ou outras atividades que seriam da Polícia Civil. Isso é dentro da lei. O que não está dentro da lei é participar de qualquer esquema de extorsão, obviamente. Mas esses policiais civis, eles invadiam estabelecimentos comerciais, eles criavam flagrantes falsos e, a partir disso, apreendiam bens, apreendiam dinheiro, como, por exemplo, foi citado uma frota, foram citados veículos que foram levados de forma irregular como parte de uma apreensão que não existia. Os advogados eram intermediários entre quem estava extorquindo e quem era a vítima e ainda cobravam honorário em cima da propina. E os servidores comissionados eram aqueles que ficavam buzinando na cabeça do empresário. Olha, é verdade esse negócio aí que a polícia está investigando, viu? Se não pagar lá, fiquei sabendo que na prefeitura já está rodando o teu nome, e nada disso era verdade. Alguns casos, como o investigador bem detalhou, até tinham algo a ser investigado, como, por exemplo, uma arma não legalizada. Mas aí o que deveria ser feito? Apreende a arma, faz o flagrante e segue o trâmite legal. Não, a arma é apreendida, não é computada como parte de uma ocorrência policial, mas o dinheiro entra para que a extorsão seja concretizada. É muita gente envolvida, Tiago Prudente, e é triste ver que quem deveria estar investigando passou a ser o investigado. É triste ver que o local onde deveria ser o ponto para a polícia apresentar ocorrências, que é a delegacia, virou o alvo da busca e apreensão. Mas é o tipo de trabalho que tem que ser feito para dar credibilidade à própria Polícia Civil. Porque ocorrências assim, elas num primeiro momento causam esse impacto, mas é preciso separar o agente da instituição em que ele trabalha. E somente expondo isso é que a Polícia Civil pode mostrar força daqui para frente, colaborando com a investigação do Ministério Público e fazendo o que se chama de cortar na própria carne quando for necessário. O Ministério Público está fazendo o seu trabalho, né? O Ministério Público faz o controle externo da polícia e está fazendo o seu trabalho. E aí, Heitor, ouvindo o promotor falando, eu fiquei pensando naquilo que você trouxe ontem pra gente, sobre a punição de agentes públicos. Eu acho que você tem razão, acho que a gente precisa, sim, criar leis mais rígidas, principalmente para quem está ali alçado num cargo público para nos defender, que é colocado como alguém para fazer a segurança da sociedade. E quando se envolve numa situação como essa, num crime como esse, eu acho que a pena tem que ser ainda mais dura, porque
é um tapa na cara da sociedade, né? É uma situação inacreditável. É alguém que estaria ali para proteger, que você no momento em que fosse vítima de um crime buscasse ajuda, é alguém que está ali, nesse caso aí, extorquindo as pessoas, empresários, pessoas da cidade, pelo que tudo indica, segundo a investigação do Ministério Público aqui de São Paulo, GAECO. Então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, pensar nessa questão, porque é muito complicado, né? A gente fica estarrecido. É aquilo que a gente viu no domingo, um delegado envolvido na morte da vereadora Marielle Franco, agora uma operação para desmantelar um grupo que agia ali, fazendo a extorsão de empresários em Indaiatuba, um envolvimento de agentes públicos. Então eu acho que é uma situação muito delicada e a gente precisa sim tratar com atenção isso. Eu, por exemplo, Heitor, gosto sempre de destacar que a gente tem muitos bons policiais, e eu me atrevo a dizer que a maioria são bons policiais que realizam seu trabalho, que fazem seu trabalho da maneira correta, íntegra, que estão lá trabalhando todos os dias, realmente para cumprir a sua função, que é essa de fazer a segurança da sociedade. Mas existem os maus policiais, e aí eu acho que o Brasil precisa criar outros mecanismos de controle. Eu sei que o MP tem essa função, eu sei que tem a corregedoria, até mesmo a ouvidoria, mas no estágio que nós estamos, eu acho que é preciso criar forças-tarefas para conseguir identificar esses maus policiais, punir e retirar eles do trabalho. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente percebe que, imagina só, se numa cidade como Indaiatuba, numa grande região metropolitana, isso acontece, imagina só nos rincões do Brasil, Heitor, onde o Ministério Público tem dificuldade de fazer essa fiscalização. No próprio estado de São Paulo, em cidades menores, em outras cidades brasileiras, eu fico pensando o que não deve acontecer nessas cidades. Então é preciso sim a gente pensar e repensar nessa estrutura das forças de segurança no nosso país. 10h21, saindo da corrupção institucional para a corrupção nossa do dia a dia nos dai hoje. A justiça brasileira condenou pela primeira vez à prisão um provedor de TV pirata na internet, que vende aquela caixinha que promete ter canal do mundo inteiro com um valorzinho bem baixo, mas o nome disso é crime, furto, a TV pirata. E adivinha de onde é esse provedor de TV pirata? O Sandro Barbosa vai contar para você. A decisão é da 5ª Vara Criminal de Campinas, no interior de São Paulo. Alvo da segunda fase da Operação 404 da Polícia Civil, o criminoso, que não teve a identidade revelada, controlava uma plataforma de IPTV ilegal, com 20 mil usuários cadastrados. Em apenas um ano de funcionamento, ele faturou quase 5,5 milhões de reais. O criminoso foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos de detenção. Uma decisão inédita no Brasil. A Operação 404 contou com o apoio de autoridades do Brasil, Peru, Estados Unidos, Argentina e Reino Unido. Mais de 600 sites que ofereciam sinal clandestino de TV foram derrubados. A pirataria é um dos principais problemas das TVs por assinatura e dos detentores de direitos de transmissão. Só no Brasil a estimativa é que existam 47 milhões de usuários de TVs piratas. O prejuízo pode chegar a 12 bilhões de reais ao ano. Para deixar claro, esse aplicativo IPTV, não confundir com o nome da nossa concorrente aqui da cidade, e com o I de igreja, PTV, são aplicativos que estão cada vez mais populares, que utilizam esse tipo de tecnologia associados às vezes a plataformas que são regularizadas, conhecidas, Globoplay, Pluto TV, entre outras, mas o problema é que nem todo aplicativo de IPTV é legal. Existem plataformas que aproveitam o recurso para transmitir conteúdos piratas. Então, se você for baixar esse aplicativo, você precisa se certificar de que está consumindo um conteúdo permitido e legalizado.
há muitos conteúdos gratuitos ali disponibilizados, mas há um drible do sistema que é a forma que esses criminosos usam para ganhar dinheiro. A sigla, ela é para televisão por protocolo de internet. Numa sigla em inglês, televisão por protocolo para a internet. É uma tecnologia de transmissão dos sinais de TV por meio da internet. Então, há conteúdos pagos, há conteúdos gratuitos disponibilizados, mas aqui a gente está falando do GatoNet. O gatinho que muita gente acaba fechando os olhos, mas que é também parte da corrupção que move a sociedade brasileira. Ou eu estou errado, Thiago Prudente? Você está certíssimo. Eu acho que esse é um ponto, a gente toca nisso aqui o tempo todo, e é importante essa condenação para combater esse tipo de situação. Porque aqui, Heitor, eu pago uma pequena fortuna para ter TV a cabo em casa. Porque eu consumo muito conteúdo de canais fechados e também pago para ter os aplicativos para assistir filmes. E aí é simples, né, Heitor? Se você vai baixar um IPTV e aí o cara te cobra lá R$ 49,90 para ter acesso a um monte de aplicativos que são pagos e que juntos dão muito mais do que esse valor, ou canais fechados, tá na cara, né, Heitor? Que é o GatoNet que tá ali. Então acho que as pessoas precisam ter consciência. E principalmente, não adianta ficar gritando contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, e ter o GatoNet em casa. Desculpa te falar, porque você é um dos que faz parte da corrupção. Você tá lá naquele grupo que também só fala, mas está cometendo um crime. Basicamente é isso. Ah, mas é muito caro, não interessa. É muito caro, não tem dinheiro? Não compra, tem a TV aberta. Infelizmente, é duro falar isso, mas é assim que funciona, e a gente tem que respeitar as leis, nós temos que respeitar a lei, não tem alternativa, não adianta você erguer a voz contra a corrupção e cometer um crime, ser corrupto igual, porque isso é hipocrisia pura. É duro falar isso, porque às vezes muitas pessoas estão aqui nos ouvindo e tem o GatoNet em casa. Não pode ter o GatoNet em casa. Você está sustentando pessoas, muitas vezes rede do crime organizado também, e aí depois não adianta você ficar falando da questão das drogas ou de outras coisas, de pirataria e tal, porque você também está sustentando o crime organizado, porque muitas dessas pessoas estão ligadas também ao crime organizado. A gente tem que pensar nisso também, fora a cadeia toda que você está prejudicando, fora todas as pessoas que você está prejudicando a ter o GatoNet. É preciso pensar no geral, né, Heitor, quando a gente faz esse tipo de situação. Então acho que é um ponto importantíssimo, é um avanço essa condenação, mas também a população precisa se conscientizar. Não tem aquele ditado que não existe almoço grátis, e também não existe conteúdo muito barato, só pegar a conta aí. Quanto é que tá saindo um aplicativo, vou usar aí um exemplo, um Netflix da vida, Heitor, para assinar o Netflix da vida, tá saindo uns R$50 hoje, a assinatura de um Netflix, é por aí, né? Para ser compartilhado ele é mais caro, mas ali menos de R$29,90 você não assina um pacote de streaming com um mínimo de filmes e séries para você se sentir satisfeito. Não, aí você vai lá e compra IPTV R$50 por mês, Netflix, Prime Video, Globoplay, Star Plus e não sei o que, e a pessoa acha realmente que é legal. É difícil acreditar nisso, né, Heitor? É fato que a TV a cabo no Brasil tá muito cara. Para você, por exemplo, acompanhar o seu time, não basta ter TV por assinatura, você tem que ter um pacote mais caro, porque o jogo pode estar num canal que não está no pacote básico, e aí você tem que pagar um extra pro Premiere para você conseguir acompanhar os jogos, e aí você, se quiser assistir um filme, tem que pagar mais para ter o pacote de filmes. É um absurdo que se paga de TV a cabo nesse país. Mas além dessa questão ética e moral que o Thiago destacou, existe o risco também de instalar um aplicativo na sua casa utilizando a sua internet com seus dados. É o risco de você colocar um aparelho que tenha um vírus,
que tenha um cavalo de Troia que vai se infiltrar nos seus dados, que vai pegar as suas senhas, senha que você usa nas redes sociais, senha que você usa para fazer transferência bancária. Então, utilizar o GatoNet é expor a sua vida, a sua rede doméstica a possíveis invasores. Então, além da questão moral, há um risco também. Mas eu tenho gato em casa há muito tempo e nada aconteceu. Mas uma hora a chance de acontecer é muito maior do que quem tem um pacote regularizado. Mas eu entendo que é muito caro ter TV por assinatura nesse país. Aí a pirataria acaba fazendo a festa. Mas agora com essa condenação, talvez a farra diminua um pouco daqui para frente. 10h29, você continua participando conosco, daqui a pouco a gente vai girar a opinião do ouvinte pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, mas agora o Manhã Bandeirantes vai para um primeiro intervalo comercial e na volta de Campinas vamos a Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem poucas horas para responder ao Supremo Tribunal Federal o que estava fazendo na Embaixada da Hungria, qual a intenção com a visita a esse território que é considerado internacional mesmo estando no Brasil. E tem também o adiamento da votação da Comissão de Constituição e Justiça sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Nós vamos conversar com a Gabriela Veras daqui a pouquinho, direto da capital federal. Continue com a gente, Manhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Agentes de saúde visitaram 2.900 imóveis durante o 8º mutirão realizado pela Prefeitura de Campinas em 2024 contra a dengue. A ação ocorreu em 11 regiões da cidade e recolheu 1,8 mil toneladas de resíduos durante os trabalhos para limpeza e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, o vetor da doença. Os bairros percorridos foram Parque Osiel, Jardim Monte Cristo, Jardim do Lago 2, Jardim Estela, Jardim Icaraí, Irajá, Jardim Santa Cruz, Jardim Bandeiras 1 e 2 e Jardim São José. O número sobe para 197 mil quando são contabilizadas as ações diárias neste ano. E a Prefeitura também já registrou nebulização em 7 mil imóveis desde janeiro. De 1º de janeiro até segunda-feira, 25 de março, Campinas teve registrado 27 mil casos confirmados de dengue e 4 mortes. O município está em pandemia e declarou emergência em 7 de março. A transmissão do vírus ocorre em todas as regiões. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas, feito para você. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 33 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até essa quarta-feira para explicar ao Supremo Tribunal Federal a permanência por 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília. O repórter Túlio Amâncio tem informações de bastidores de qual deve ser a linha de defesa do ex-presidente Bolsonaro e o que dizem pessoas mais próximas a ele no seu núcleo político. Afinal de contas, o que estava ali fazendo o ex-presidente da República? Túlio Amâncio conta pra gente.
O prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos que investigam Jair Bolsonaro no Supremo, termina nesta quarta-feira. A justificativa deve seguir a linha adotada pelos advogados e pelo próprio Bolsonaro, dizendo que nenhum crime foi cometido e que ele mantém contato com países que considera amigos. Porventura dormir na embaixada ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Tem uma questão da paciência. Chega de perseguir, pessoal. Apesar de já ter essa justificativa pronta, fontes bem próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que a ida à embaixada da Hungria tem outro motivo. A visita teria ligação com o ato convocado para acontecer no fim do mês de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação, convocada por vídeo, foi marcada dias após uma grande operação da Polícia Federal que teve como alvo militares e ex-ministros da cúpula do governo Bolsonaro. O cerco das investigações ligando o ex-presidente a uma tentativa de golpe estava se fechando. No dia 12 de fevereiro, por volta das 8 da noite, Bolsonaro publicou esse vídeo. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Depois do vídeo, o ex-presidente e conselheiros teriam ficado com receio da reação de Alexandre de Moraes do STF. Esse, segundo fontes, pode ter sido um dos motivos para a ida à embaixada húngara, considerada um lugar seguro, já que os locais das missões diplomáticas são invioláveis, de acordo com a Convenção de Viena. Às 9h37 da noite do mesmo dia 12, Bolsonaro chega à embaixada, como mostram as imagens divulgadas pelo jornal The New York Times. Nessa entrevista que Bolsonaro concedeu após a notícia ser divulgada pelo New York Times, ele citou uma perseguição por parte da Polícia Federal, por parte do STF, por parte da imprensa, e até chegou a dizer: vocês não vão falar da Marielle? Vocês não vão falar da baleia, que eu importunei uma baleia? São dois inquéritos que Bolsonaro já não tem motivos para citar. No caso Marielle, ele não teve o nome citado na investigação como um dos mandantes, como algumas pessoas fizeram ser especulado, e foi parte sim da discussão política nos últimos anos. E no caso da baleia Jubarte, a Polícia Federal concluiu o inquérito e decidiu não indiciar o ex-presidente Bolsonaro por essa suposta importunação a uma baleia durante um passeio de moto aquática em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em junho do ano passado. Fábio Weingarten, ex-ministro e assessor de Bolsonaro, também não foi indiciado. Agora o caso segue para análise do Ministério Público Federal em São Paulo. O órgão pode arquivar, pedir mais diligências à Polícia Federal ou oferecer denúncia à Justiça. E o Thiago Prudente estava nessa entrevista coletiva. Conta pra gente um pouco também dos bastidores, Thiago. Bolsonaro demonstrava estar ali irritado, demonstrava estar ali com pouca paciência, o que não é algo raro também numa entrevista de Bolsonaro diante de vários microfones da imprensa. Mas ele se mostrou desconfortável com uma denúncia que surge da imprensa norte-americana. E aí fica mais difícil fazer essa teoria de que a imprensa brasileira o persegue. Ele estava bem irritado, né? Ele não queria falar sobre a questão da embaixada, e claro que os jornalistas estavam insistindo para que ele respondesse sobre a embaixada, porque todo mundo queria uma explicação do presidente. Então ele só falou naquele momento. Eu até cheguei a perguntar do Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, se ele teria ali feito um pedido de asilo à Hungria. Aí ele falou que só tinha encontrado o Viktor Orbán na Argentina, mas respostas curtas, e aí na sequência a gente insiste na questão da embaixada, e aí ele fala esse trecho que está aí na reportagem. Um pouquinho antes, ele responde para o repórter, não é exatamente isso, mas é algo assim, que o repórter pergunta por que ele teria dormido na embaixada da Hungria, e ele fala assim: eu não vou responder porque tem senhoras aqui. Então você imagina a resposta que viria, né, Heitor? Então a gente percebeu esse nervosismo ali
do presidente quanto a essa questão, e aí ele abordou essa questão de que estaria sendo perseguido, e aí falou das questões do seu governo, fez ataques ao governo Lula, mas desviou do assunto da embaixada. Então a gente percebe sim um certo desconforto do presidente em falar desse tema, que ele sabia que seria questionado, principalmente ali naquele momento. Ele chegou também a falar do Mauro Cid, mas bem rapidamente, dizendo que era uma questão de primeira instância, e apenas isso. Então foi uma entrevista muito rápida do presidente, que a gente pegou ele ali no fundo do Teatro Municipal de São Paulo, onde aconteceu uma homenagem a Michele Bolsonaro, mas foi isso, Heitor. Demonstra uma irritação e eu acho que até uma surpresa com essa reportagem do The New York Times, trazendo essa questão, porque, né, essa estadia na Embaixada da Hungria foi logo na sequência da operação da Polícia Federal, né, Heitor? São elementos que dão à Polícia Federal, ao STF, motivos para o questionar. Não há provas sobre um possível pedido de asilo, não há provas sobre uma tentativa de obstrução de justiça. Enquanto não há prova para Bolsonaro, isso é munição. A munição de quem está se sentindo perseguido. Tanto que nessa entrevista ele ressalta o seguinte, ele chegou a usar uma seguinte frase: chega de me perseguir, dá um tempo. Se eu tomar uma Coca-Cola, vou ser questionado porque, porventura, o bar é de alguém que está irregular com alguma coisa. Dá um pouco de paz. Ironizou o ex-presidente da República nessa entrevista em que o Thiago Prudente participou. De fato, se não aparecerem provas, Bolsonaro vai usar isso a favor, como todo político faz, nessa linha de perseguição, nessa linha de estou incomodando e é por isso que estou sendo caçado. O ex-presidente Bolsonaro tem também essa forma verbal de agir, como o Thiago disse. Não vou responder porque tem senhoras aqui, que muita gente acha um absurdo, que muita gente se sente incomodada, mas que faz de Bolsonaro um personagem único na política. Porque muita gente acha isso sensacional. Ele confrontar, ele bater boca, ele ir para cima das perguntas mais espinhosas, muitas vezes fugindo da resposta. Então, até aqui, Bolsonaro está jogando no seguro, mas a gente não sabe o que acontecerá nas próximas horas a partir da resposta de Bolsonaro. E eu me arrisco a dizer que mesmo que algo seja feito contra o ex-presidente, como por exemplo o uso de tornozeleira eletrônica ou o pedido de prisão domiciliar por um período, ainda assim ele vai conseguir neste primeiro momento usar essa imagem a seu favor diante do seu eleitorado, Thiago Prudente. Eu acho que é uma estratégia também. O presidente sempre foi assim, né? Esse tom de resposta, porque lacra nas redes sociais. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que político bom é político que responde o que é perguntado. Não fica ensaboando ou jogando para a torcida. Eu acho que esse é um ponto central. Mas, como o brasileiro gosta de videozinho na internet, para o eleitorado, isso é muito bom. E aí as pessoas ficam vibrando quando faz isso. Na verdade, quando as pessoas deviam estar interessadas na resposta real de um político, seja ele o Bolsonaro, seja ele quem for. Acho que isso é um ponto importante. E aí, Heitor, eu acho que tem uma questão nesse ponto da Embaixada da Hungria, que é uma questão delicada. Porque a nota que foi divulgada pela defesa do Bolsonaro, dizendo que ele estava lá para conversa com líderes, para contar o que estava acontecendo no Brasil, não cola porque ele ficou lá 2 dias. E ele mora a 18 minutos da embaixada em Brasília, o endereço fixo dele da Embaixada da Hungria em Brasília. Não faz muito sentido, as imagens mostram que a embaixada não estava preparada para receber ele, então há uma série de questões ali que ficam pontuadas. E eu acho que o principal é o contexto no que aquilo acontece. A gente tem na sexta-feira, se eu não estou enganado, dia 8, a operação. No fim de semana, eu também cheguei a ouvir de algumas fontes ligadas ao presidente de que teria um temor de que ele pudesse ser preso, mas não sei de onde as pessoas estavam tirando aquilo, e isso é comum ali no entorno do Bolsonaro. Às vezes surgem umas teorias da conspiração
que é um negócio inacreditável. E aí algumas pessoas falavam sobre isso, mas não tinha apego nenhum na realidade, porque a operação já tinha acontecido, e aí o presidente vai parar na embaixada. E tem um detalhe, aquele vídeo que ele grava convocando a manifestação do dia 25, é gravado 1 hora antes dele entrar na embaixada. Então ele convocou o ato e foi para a embaixada. Então, tem essa questão. Alguns juristas apontam que tem elementos suficientes para um pedido de prisão preventiva. É claro que ele não foi para outro país, ele estava numa embaixada, mas basicamente a embaixada é inviolável, ou seja, se tivesse expedido um mandado de prisão, ele não poderia ser cumprido porque, teoricamente, ele está num território inviolável. Não é que ele foi para outro país, ele estava com o passaporte apreendido. Então, teoricamente, para algumas pessoas, existem elementos para um pedido de prisão preventiva ou até mesmo medidas cautelares para evitar uma fuga. Outros juristas avaliam que não, que é preciso uma discussão mais profunda, mas sem dúvida nenhuma tem essa discussão no ar. Agora, na minha visão, uma análise a partir daquilo que eu vi desses fatos. É muito difícil sustentar essa narrativa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele foi lá só para conversar com os líderes da Hungria. É muito difícil, ele ficou lá 2 dias, e ainda no meio do carnaval, o que não faz sentido nenhum. Isso foi na segunda e na terça de carnaval, então fica muito complicado sustentar essa narrativa de que ele estava lá para conversar com líderes da Hungria. Lembrando que ir a uma embaixada não é ilegal, não tem nada de ilegal, você pode ir na embaixada, dormir na qualquer embaixada que você quiser. O detalhe é que quando você coloca isso no contexto, aí a situação muda de figura, mas e a embaixada não tem nada de ilegal. É o contexto do que está sendo investigado e da operação que acontecia que coloca essa visita, essa estadia na embaixada em outro patamar, o que tem a ver com a operação. Então eu acho que esse é um ponto importante que fica aqui para se colocar. Mas tudo indica, Heitor, de que nada vai acontecer. O que se diz nos bastidores é que o ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito, não deve tomar nenhuma medida quanto a isso, quanto a essa questão de um pedido de prisão preventiva ou até mesmo medidas cautelares, e que esse pedido de esclarecimento de 48 horas seria mais proforme. Vamos aguardar para ver, né? E aí a dúvida é, mas por que a escolha da Hungria? A Hungria é um país que está há 15 anos sendo governado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, que é de direita, para muitos considerado a extrema-direita. Ele assumiu o poder em 2010, enfrenta frequentemente críticas da comunidade internacional pela forma de governo e compartilha muitas pautas conservadoras com o que foi também o governo Bolsonaro. Faz sentido Bolsonaro buscar apoio de um governo que compartilha pautas conservadoras em uma manifestação em que ele, Bolsonaro, precisava dessa força política e conseguiu levar governadores, prefeitos, deputados? Faz sentido. Faz sentido ele demorar 2 dias hospedado para fazer esse pedido? Aí já não faz sentido. Então, por isso que a dúvida fica em relação a essa suposta chamada para um asilo, suposto pedido para um futuro asilo político. Então, por isso a escolha da Hungria e por isso as dúvidas que são levantadas. Mas qualquer medida cautelar a esse momento, qualquer medida como um pedido de prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, acho que ainda é insuficiente pelo que aparece de provas. Acho que seria antecipar muito uma investigação que caminha a passos largos para uma futura prisão. Mas nesse momento seria antecipar demais e seria fazer aquilo que a esquerda sempre criticou com relação ao governo Lula, com relação às investigações do ex-presidente Lula, que também apareceram indícios de favorecimento de esquema de corrupção, mas foi tudo tão atropelado que agora ninguém sabe mais a que pé está de fato essa apuração, né, Thiago? É que eu acho que aí é um elemento diferente. Se fosse um cidadão qualquer, você acha que a justiça já teria decretado a prisão ou não, Heitor? Seria mais fácil.
já teria decretado a prisão. Então esse é o ponto. A gente tem que colocar aqui, no Brasil existem 2 pesos, 2 medidas, cada hora a justiça age de um jeito. Isso não pode acontecer, o devido processo legal, e é o que eu defendo aqui, tem que ser respeitado. Eu acho que esse caso tem que ser apurado. Se ficar provado que foi um pedido de asilo para tentar fugir de uma possível prisão, aí o juiz tem que avaliar nos critérios se tem possibilidade de prisão preventiva. Eu não estou pregando aqui que o presidente Bolsonaro tem que ser preso. Eu estou falando que o devido processo legal tem que ser seguido. Quando eu criticava a condução coercitiva na Lava Jato, sem a pessoa ter sido convidada para prestar depoimento, não é obedecer o devido processo legal. Então esse é o ponto. O devido processo legal tem que ser observado e cumprido. E nesse caso também, dadas as explicações, se as explicações forem convincentes, acabou e segue a vida. Eu acho que esse é o ponto central que a gente tem que colocar aqui. E sobre o Viktor Orbán, preciso deixar também um ponto. Ele não é só um líder da extrema-direita, ele é chamado de o último ditador da Europa. Para quem tiver interesse, pesquisa um pouco do que aconteceu na Hungria nos últimos anos. A imprensa foi sufocada, as instituições foram tomadas de assalto e por aí vai. Ele é chamado de último ditador da Europa, não é por acaso. E ele não é só um líder de extrema-direita, ele é um organizador da extrema-direita no mundo. Muitas pessoas falavam da tal da intentona comunista. Ele é basicamente aí uma intentona da extrema-direita, para usar aí, parafrasear. Então ele organiza a extrema-direita no mundo. Javier Milei na Argentina, mesmo Javier Milei sendo um anarcocapitalista, mas ele usou ali pautas da extrema-direita para conseguir se eleger, e a extrema-direita em outros lugares no mundo, o próprio Trump, e aí vão para outros lugares. Mesmo Trump também tendo outras características, mas todo mundo se apropria aí para conseguir ganhar. Então ele é um organizador. Como a gente já viu muitos políticos aqui do Brasil que fazem parte desse espectro político falando de Viktor Orbán. Só dá uma pesquisadinha, quem tem curiosidade, sobre a Hungria para entender o que aconteceu nesse país. Um ditador, a gente chama de ditador hoje, mas que chegou ao poder democraticamente. Então a gente precisa dar uma olhadinha aí, porque eu acho muito engraçado, né? A gente chama alguns de ditador e outros de presidente. No mínimo, curioso. 10h51, mudando de assunto, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão estão sendo transferidos na manhã de hoje do complexo da Papuda, no Distrito Federal, para outros presídios federais. O deputado Chiquinho Brazão vai ficar preso no presídio de Campo Grande. E o irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, vai para Porto Velho. A escolha da penitenciária de cada um deles foi do Ministério da Justiça. Os irmãos foram presos domingo, suspeitos de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco em março de 2018 no Rio de Janeiro. No caso de Chiquinho Brazão, os deputados integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados se reuniram ontem e ainda não chegaram a um acordo sobre a prisão do parlamentar, agora sem partido depois de ter sido expulso do União Brasil. O Partido Novo pediu vista e postergou a votação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça. E quem conta pra gente mais informações está direto de Brasília, acompanhando tudo desde ontem, desde domingo, na verdade, quando o União Brasil já se reuniu, é a repórter Gabriela Veras, que esteve de férias recentemente. Sentimos falta aqui no Manhã Bandeirantes, ela que está sempre muito bem informada e conta sempre tudo pra gente direto da capital federal. Um prazer ter você de volta, Gabriela. Bom dia pra você. Muito obrigada, bom dia a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. Não aconteceu porque alguns parlamentares pediram vista, ou seja, mais tempo para analisar. Eles alegaram que o tempo foi curto para analisar as mais de 500 páginas do documento, do relatório da Polícia Federal e também do relatório emitido ontem aqui pelo responsável pela CCJ. Então eles pediram mais tempo para analisar, o que causou ali um bate-boca ontem aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Alguns parlamentares que não concordavam com isso falaram que não seria uma decisão precipitada manter a prisão de Chiquinho Brazão, exatamente porque esse crime aconteceu há 6 anos. Com esse pedido de vista, a sessão
é adiada. De acordo com o regimento aqui da Câmara dos Deputados, tem que esperar mais 2 sessões para que o tema seja pautado novamente. Com essa opção, com esse cenário, alguns parlamentares da base que queriam que essa votação já acontecesse diretamente no plenário, começaram a articular nos bastidores uma tentativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pautar isso diretamente no plenário da Câmara dos Deputados, sem necessariamente esperar essas 2 sessões. Ele poderia fazer isso, ele é o presidente da casa, é ele quem comanda e dita como que o trabalho acontece por aqui. E depois dessa possibilidade de ser levantada, o próprio Arthur Lira veio aqui no Salão Verde ontem, no comecinho da noite, falar: olha, não vai ser assim, a gente vai fazer conforme a regra, ou seja, vamos seguir o regimento de esperar 2 sessões, ou seja, a discussão só deve acontecer ali por volta do dia 10 de abril. Muito obrigado, Gabriela Veras. Bom, Tiago, o deputado federal Gilson Max, que é do Partido Novo de Santa Catarina, foi quem apresentou o requerimento 24 horas para analisar a prisão. Mas são necessárias 2 sessões para apreciar e votar o relatório, que é do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Então, estamos numa semana de feriado, ficou para depois da Páscoa. Sensação que passa é aquela de... Vamos dar uma esquecida no assunto, vamos esperar para ver o que a Justiça determina, para daí sim a Câmara se posicionar diante de algo que há muito tempo o Brasil já vem pedindo justiça. E a presença de um deputado deveria fazer com que a Câmara quisesse o quanto antes esclarecer a participação desse colega e não empurrar com a barriga para depois da Páscoa. Acho até que a posição do presidente Arthur Lira é correta. Tem um regimento, tem que passar pela CCJ, não vou atropelar esse processo. Os deputados da CCJ é que parecem ter dado uma pipocada, vai. Ah, uma pipocada grande, né? Uma vergonha. E ainda um deputado do Novo, né? Que esse nome tem que ser trocado, né? Porque de novo faz tempo que não tem nada, né? Porque parece que tá fazendo uma defesa do Chiquinho Brazão. E assim, me desculpa, não teve tempo de ler o relatório? A imprensa leu o relatório no mesmo dia. Como é que não teve tempo de ler o relatório? Ah, pelo amor de Deus, né? Só faz isso da vida, vive às custas do dinheiro público, e que não é pouco, tem vários assessores e não deu conta de analisar o relatório da Polícia Federal, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ah, pelo amor de Deus, né? Conversa pra boi dormir. E aqui eu tô sendo muito claro, o deputado claramente está ganhando tempo. Ganhando tempo porque existe, acredite se quiser, uma movimentação na Câmara de alguns deputados que tentam salvar Chiquinho Brazão. E aí, alguns afirmam, mas ele já está preso, não vai ser solto antes da decisão da Câmara, mas você vai esfriando o assunto. E esse é um ponto central. É um ponto central, porque a Câmara é cheia de fazer essas coisas, vai esfriando o assunto e depois uma surpresa de última hora. Não acho que isso vai acontecer, acho que a Câmara vai confirmar a prisão, mas sem dúvida nenhuma, né, Heitor, desnecessário o que esse deputado do Novo, e não é ele sozinho, foi articulado com outros deputados que não querem mostrar a cara, claro, né, mas para que esse adiamento acontecesse. Agora fica para depois da Páscoa, fica esse limbo, porque a Câmara precisa confirmar a prisão. Qualquer deputado que é preso, ou até mesmo um senador, o Congresso precisa fazer essa confirmação da prisão e vai arrastando com a barriga. E é um negócio impressionante. São justificativas que são difíceis de engolir, né, Heitor? Difícil de acreditar que o deputado não teve tempo de analisar o relatório. A gente está na quarta-feira, a operação foi no domingo, era 14h, o relatório estava já liberado. A Câmara sabia que teria que ter liberado. Ele teve a segunda-feira inteira para analisar o caso e não conseguiu. Estava fazendo o quê? Então a gente precisa aguentar esse tipo de justificativa e a Câmara dos Deputados empurrando com a barriga. Ruim pro Partido Novo, né? Que ficou aí com essa cara aí de, principalmente deputados que estão ligados àquela história que, não vou defender bandido, né? Tem muita gente que tá falando isso, que tá aí defendendo bandido, né? Pelo menos apontado pela Polícia
federal como mandante de assassinato, né? O relator da medida na Comissão de Constituição e Justiça é o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Ele fez a parte dele, ele leu o parecer, ele defendeu a manutenção da prisão de Brazão, de Chiquinho Brazão. Depois da comunicação do STF sobre a prisão de Brazão, a CCJ tem um prazo de 72 horas para emitir essa manifestação sobre o caso, prazo que esgota na quinta, sexta é feriado. Então, depois de quinta-feira, o presidente Arthur Lira, ele pode levar o caso a plenário a partir daí. Mas eu acho que realmente tem que seguir esse rito. Tem que expor esses deputados da CCJ. Vocês não querem fazer parte de uma comissão de Constituição e Justiça? Então se exponham. Mostrem a cara. Digam ao público que votou em vocês, os eleitores que estão sendo representados por vocês, o que vocês pensam. Nem que seja para ser contra. Não são obrigados a ser a favor. Mas mostrem argumentos contrários à prisão de um deputado investigado por mandar matar uma colega de Câmara Municipal. Se exponham, digam os argumentos e não essa linha de... Porque vai que até lá o Chiquinho Brazão consegue um habeas corpus na justiça. Ou vai que até lá surge um fato novo que coloque ainda mais evidência de que ele cometeu o crime. Aí a CCJ pode dizer, bom, agora tá fácil, agora tá docinho para decidir. Mas quem tá numa comissão dessa tem que ter a coragem de bancar o que pensa, mesmo que isso seja polêmico. Numa reunião antes da sessão do colegiado, Gilson Marques, deputado, argumentou que os parlamentares não tiveram tempo para ler o processo que resultou na prisão do Brazão. Nem para seguir o cômodo voto do relator, porque o relator leu, o relator teve tempo, o relator argumentou a defesa do pedido de manutenção. Nem para seguir na linha do, na dúvida, vote com o relator, que é sempre um caminho cômodo. Mas ele não foi o único, porque na sequência, vamos dar nomes, Fausto Pinato, do PP aqui de São Paulo, e Roberto Duarte Júnior, do Republicanos do Acre, também fizeram um pedido de adiamento. E o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, fez uma sugestão. Então, vamos fazer esse pedido de vistas por 24 horas. É um tempo suficiente para vocês lerem o relatório e aí vocês voltam aqui para votar. A maioria não quis. Então, não é pelo relatório, não é pela vontade de fazer justiça e ter argumentos na mão. É pipocada de não querer se expor. Agora, isso mostra também uma força política ou algo a mais do deputado Chiquinho Brazão, porque não é só na CCJ. Ninguém tá querendo tocar no assunto, ninguém tá querendo falar do nome dele, ô Thiago Prudente. Para quem assistiu, por exemplo, aquela série Vale o Escrito, que é do Globoplay, que fala sobre os bastidores do jogo do bicho, que mostra a relação promíscua com muito o sistema. Excelente, vem aí uma segunda temporada e novas notícias não faltam sobre o assunto. Parece a situação do Rogério de Andrade, sobrinho do Castor de Andrade, que ninguém quer nem citar o nome dele. E se tratando de Rio de Janeiro e do que a gente viu nesses últimos passos da investigação, parece que as coisas estão todas muito próximas. Jogo do bicho, milícia, deputado, delegado. Tá todo mundo até com medo de falar do caso. E é muito engraçado, né? Porque depois que o deputado do Novo mostrou a cara pedindo adiamento, aí apareceu o Fausto Pinato, do PP, que é aqui de São Paulo, né? Do Partido Progressista, e depois o deputado do Republicanos lá do Acre. E aí, eu fiquei curioso, porque quando veio a proposta do deputado, eu esqueci o nome aí que você citou, do PP, para fazer do Partido dos Trabalhadores para dar tão 24 horas e foi negado, ficou na cara, Heitor, de que aqueles deputados não queriam votar porque provavelmente votariam contra a prisão. E aí tá todo mundo com medo, sabe? De mostrar a cara, de ter o voto lá marcado. E aí é o que você falou, deputado tem que ter coragem. Se não concorda, vota contra e acabou. Mas tem que assumir aquilo que está colocado. E aí é um grande problema da nossa política. Os políticos não são mais guiados por aquilo que eles acreditam, mas de como o eleitorado vai reagir. E esse é um problema. A gente precisa ter políticos que estão alinhados com aquilo
que eles pensam. Se eles acham que não tem que manter a prisão, tem que votar contra mesmo. E eu acho que esse é um ponto central. E a gente pode partir para outras discussões sobre isso. Mas que faltou coragem para os deputados, porque esse adiamento é basicamente isso. Pelo menos deu essa sensação, né? Talvez eu vote contra, mas tá meio complicado agora, então vamos adiar, vamos deixar um pouquinho para depois. É mais ou menos essa história. Não tem problema nenhum votar contra, é um direito deles. Mas todo mundo sabe do impacto político que tem, né, Heitor? Então fica aquela história, né? Porque falar uma coisa e fazer outra é o que muitos deputados fazem o tempo todo, né? 11h04, você participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes, repercutindo os assuntos que nós trouxemos aqui nesta edição. O nosso ouvinte Edivalmir Massa participando conosco. Heitor, STF acaba de dar 48 horas para o Ministério da Justiça explicar onde estão os 2 membros do PCC que fugiram do presídio, ironicamente falando a respeito da decisão do STF sobre Bolsonaro ter visitado a Embaixada da Hungria. E ele, na opinião do Edivalmir, o assunto é esfriar, sim, pois lá deve ter um monte de gente do mesmo naipe. Ele diz isso em relação aos deputados que estão, nesse momento, pipocando na Comissão de Constituição e Justiça. O Marco Silva Bedin também nos escreve, direto de Hortolândia, sobre a TV por assinatura. Falamos sobre a condenação de um responsável por uma central do Gatunete aqui em Campinas, condenado agora pela Justiça da cidade. Ele diz que as maiores empresas que fornecem esse tipo de serviço cobram muito caro. Então, infelizmente, muita gente para assistir TV tem que se arriscar. E milhões de pessoas têm Gatunete. Isso é verdade, Marco. E hoje não precisa mais de aparelho nenhum, só mesmo a internet de casa, mas com todos os riscos que colocam também essas pessoas na sua residência. Na opinião do José Rodrigues, analisando a presença de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, ele diz: Lula tem razão, Bolsonaro é um covardão. Ele acredita que Bolsonaro esteja fugindo dessa responsabilidade do risco da prisão durante a investigação que segue sobre a tentativa de golpe de Estado no país. Tem mensagem de áudio chegando também que a gente compartilha com você. Todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Vou falar um pouquinho sobre essa investigação aí, a tal investigação Chicago, né? É o seguinte, nós vivemos num país em que um juiz ou juíza, não me recordo agora, solta uma mãe que foi presa com fuzis e com o filho dentro do carro. Esse juiz ou juíza, que eu não me recordo agora, soltou essa mãe para cuidar do filho. Mas que país é esse? A mãe foi presa porque estava portando fuzis junto com o filho. Mas é como o Thiago Prudente diz, né? São as leis do nosso país. Nesse caso aí específico, também ocorre isso. São as leis do nosso país que estão sendo quebradas pelos agentes públicos. E aí vamos ter uma audiência de custódia e se algum agente público for mãe, provavelmente não vai dar em nada. Vai aguardar em prisão domiciliar. Totais e completos absurdos que acontecem do nosso país, mas nesse ponto eu concordo com o Thiago Prudente quando diz: temos que mudar as leis, então não adianta reclamar. Não é verdade? Grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale, se referindo a um caso de uma apreensão da Polícia Federal na divisa do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, cidade de Bataguaçu, quando uma mulher foi presa em flagrante transportando diversas armas de fogo e, além das armas, o filho de 4 anos estava dentro do carro. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia a fiscalização, abordou o veículo e os policiais perceberam que a carenagem interna do porta-malas estava solta. Era uma espécie de fundo falso onde fuzis e outras armas foram apreendidas.
e ela liberada por conta dessa prerrogativa da lei. Quando se tem filho pequeno, não tem quem criar essa criança, ela fica em prisão domiciliar. Mas tem algo que nós aprendemos com o caso Daniel Alves, é que não é só no Brasil, né, DJ Ale? As leis no mundo todo têm brechas que favorecem dos mais variados criminosos, inclusive estupradores que tenham dinheiro para pagar uma fiança e responder em liberdade. A mensagem que chega também neste momento do Wagner Marcondes. Bom dia para você, Wagner. Querem ver essa tal votação acontecer rapidinho? Ele se refere à Comissão de Constituição e Justiça, no caso Chiquinho Brazão. Vocês verão que o deputado afastado será absolvido e nenhum dos canalhas que votaram contra a cassação não terão que se manifestar. É isso, meus amigos. Há tempo a nossa política, há tempos já, a nossa política é uma imensa laia de lixo, cheia de ratos, e como tais, eles protegem uns aos outros. É a mensagem forte do Wagner Marcondes aqui na manhã de hoje. Agradecendo também ao Nelson Eugênio, que está nos acompanhando, nos escreve nesta manhã. O Adriano Vermelho traz rimas simplórias, mas com boas intenções. Juro, vamos ver quais são as rimas de Adriano Vermelho. Nasce a culpa? Seria da fuga? Ou mesmo da tentativa de furto de nossa democracia ainda em curso? Buscando autonomia e querendo justiça, todos gritam. Uns por suas verdades dúbias, outros exigindo compensação, bradam e lutam. O país para, a máquina enferruja, a névoa da dúvida encobre o caminho e o povo perde a fé e se percebe sozinho. Políticos são os maus necessários, são um mal necessário, aproveitadores, manipuladores e alguns pedulários, na opinião do Adriano. Mas sem eles, nem um mínimo de democracia aconteceria. Então, é agora, ainda é tempo, esse é o dia. Aceitar, acompanhar e exigir, enquanto eleitores, nosso quinhão, que é muito mais do que nosso dever, é nossa obrigação. Eu compraria um livro de poemas e crônicas de Adriano Vermelho. Tá lançada a dica, Adriano Vermelho. Eu seria um leitor fiel das crônicas desse nosso ouvinte que todos os dias nos prestigia e também nos presenteia com a sua opinião, como você também que está nos acompanhando e participando pelo WhatsApp. Uma última mensagem de áudio, depois nós seguimos para o nosso giro de notícias. Heitor e Tiago. Bom dia. Tudo bem? Edvalmir. Oi, Edvalmir. Meus jovens, as discussões que vocês colocaram aí hoje sobre esses cidadãos aí de bem do Rio de Janeiro, e que tal a sistemática agora na Câmara para ver quem vota, quem não vota. Olha, dá uma impressão de rabo preso, rapaz. Eu só não digo que é rabo preso porque uma cliente minha me contou uma história que ela brigou com uma pessoa e disse: eu não tenho rabo preso. O cara disse assim: e que rabo, hein? Ah, que Brasil é esse, viu? Estamos no fim ou no princípio do fim. Obrigado, Edvalmir Massa, pela participação. O Mauro Moreira também nos acompanhando, mandando aqui pra gente mensagem. Mensagem dele, ô Thiago Prudente, é uma receita de lanche de pão de forma com menos de 15 minutos. Gostei, vou fazer em casa, vou praticar essa receita. Olha só, mensagem diferente aqui. Um pãozinho de forma, você coloca um queijinho. É interessante. Conta aí pra nós. Menos de 15 minutos, você coloca aqui na bandeja, tem leite. Leite? Vou analisar direito aqui essa receita aqui, mas parece estar bonito, parece estar interessante. Se você já está pensando na receita da sexta-feira, você que é católico, tem a tradição de não consumir carne vermelha neste dia, ou no almoço de Páscoa, depois do intervalo a gente fala sobre o horário estendido do mercado municipal. É muita procura no Mercadão de Campinas e outras informações também da nossa região. O intervalo é rapidinho, continue com a gente, o Manhã Bandeirantes volta já já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br.
O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Centro de Controle de Zoonoses de Piracicaba registrou o terceiro caso de raiva em morcego em 2024. O animal foi encontrado morto nesta semana em uma calçada na rua Piracanjubas, no bairro Jupiá, sem informação de contato com humanos ou animais. Outros 2 casos de raiva em morcegos foram registrados neste ano na cidade, sendo um em janeiro, na região central, e outro em fevereiro, na região de 2 córregos, ambos de hábitos insetívoros, ou seja, se alimentavam de insetos. A prefeitura alerta as pessoas que, caso encontre morcegos caídos, vivos ou mortos, que entrem em contato com o Centro de Controle de Zoonoses da cidade para receber orientações. O centro funciona de segunda a sexta, das 7 às 16, e também aos sábados, das 7 às 13. Os tutores de cães e gatos também devem ficar atentos à vacinação antirrábica anual dos animais, pois essa é a única maneira de se prevenir contra a raiva, que é letal e não tem cura. Lembrando que os morcegos são protegidos por lei e têm um papel ecológico extremamente importante, já que coletam até 500 mosquitos por hora em pleno voo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, mais 15 minutos. Nesse final de semana, 10 centros de saúde de Campinas vão abrir e funcionar com horário ampliado para receber pacientes com sintomas de dengue. O objetivo é reforçar a assistência à população diante do contexto de epidemia que Campinas vive e, ao mesmo tempo, reduzir a demanda da rede Mário Gatti de urgência e emergência. Essas unidades vão ficar abertas das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, repetindo o esquema especial realizado na última semana. No final de semana, quando esses mesmos centros de saúde ficaram abertos, 1.071 pacientes apareceram com sintomas de dengue. Outras 3 unidades que ficam abertas tradicionalmente das 7 da manhã a 1 da tarde vão ficar com o horário estendido até às 5 horas da tarde. A Secretaria de Saúde revisou o planejamento para esse domingo, dia 31, domingo de Páscoa, e os 68 centros de saúde do município vão ficar fechados. Então, por conta da data comemorativa, por conta do que teve também no balanço da semana passada, em que sábado e domingo esses centros de saúde estavam abertos, nesse final de semana, sábado, os CSs estarão abertos. Ah, mas se a pessoa tiver com sintoma no domingo, aí é recomendado ir a um hospital, o Mário Gatti, o Ouro Verde, uma UPA. Se não, se no sábado aparecerem sintomas de gripe muito forte, dor de cabeça e bater aquela dúvida se é gripe, se é dengue, procure o centro de saúde na sua região. Isso porque no domingo anterior o Centro de Saúde São Bernardo ficou aberto nesse período, recebeu 124 pessoas durante o dia. Um número que a Prefeitura entendeu que foi pouco para manter esse CS aberto. Mas quais são as unidades, Heitor Fredo, que vão ficar abertas com horário ampliado? 10 no sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Florense, Valença, IP, Aeroporto, Capivari, Santo Antônio, União dos Bairros, Aurélia, São Quirino e Campo Belo. 9 delas já receberiam pacientes até às 13 horas, mas agora com a ampliação.
também vão estar em horário estendido. DIC 1, Santa Lúcia e Vista Alegre. Na verdade, essas das 7 da manhã a 1h da tarde. Se você mora nessas regiões e tiver algum sintoma, esse é o caminho para você ser atendido por conta dessa epidemia de dengue. Mas a nossa torcida é para que você não tenha nada, para que todo mundo esteja bem, para que os números caiam e para que você curta esse feriado prolongado que está por vir. Muita gente vai viajar. Praia, eu acho que com esse frio muita gente vai desistir. Não, praia não. Mas, sexta-feira, tradicionalmente para os católicos, um momento de reflexão e também de um sacrifício de não comer carne vermelha. E o peixe acaba sendo o prato mais consumido na Sexta-feira Santa. Domingo de Páscoa, almoço em família, e aí o mercado municipal, que tem a tradição da Feira do Peixe, que tem a tradição de carnes, está com um horário especial de atendimento. Porque mercadão em Semana Santa é como se fosse, Jean Spaduzano, o comércio da 13 de maio para o Dia das Mães. É a data mais esperada do ano. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Exatamente, né? É a data primordial aí para os comerciantes do Mercadão e por isso, né, em virtude da chegada aí da Sexta-feira Santa, também o domingo de Páscoa, Mercadão já funcionando em horário ampliado a partir de hoje, tá? Hoje e amanhã. Então, o nosso ouvinte que gosta de ir no Mercadão, pode aproveitar e ir até lá, até às 7h30 da noite. Os boxes do Mercadão vão estar abertos hoje e amanhã, na Sexta-feira Santa, não. Mercadão fechado, mas hoje e amanhã, a partir das 19h30. E a expectativa, né, Heitor? Além da aumenta nas vendas de peixes, os comerciantes também estão apostando ali na venda de doces, chocolates. E a expectativa é que essa Semana Santa, domingo de Páscoa, traga aí um crescimento de 20% nas vendas para os comerciantes locais. Então, uma boa notícia, né? Quem, de repente, está trabalhando, como nós, sai tarde do trabalho, não consegue ir no Mercadão antes, né? Pode ir depois até 7h30 da noite, aberto ali para atender a todos os clientes, né? Que querem pegar ali um bacalhau, pegar um peixe, enfim, um peixe fresco, ou até mesmo comprar algum ingrediente ali, um chocolate para fazer um ovo de Páscoa caseiro também. Essa é uma das atrações da Semana Santa em Campinas, que tem uma tradição que vai se repetir em 2024. A Festa do Boi Falô, que vai acontecer sexta-feira a partir das 10 horas da manhã na Praça do Coco, no distrito de Barão Geraldo. Vai ter a tradicional macarronada, apresentações culturais, o grupo de teatro A Camaleoa Produções, grupo de cultura popular As Caixeiras das Nascentes e outras atrações ao longo do dia. Tiago Prudente, no seu currículo já tem quantas coberturas do Boi Falô? Mais de 4, vai? Por aí. Acho que deve ter isso, tô pensando aqui. Acho que umas 5 coberturas. O macarrão de lá é gostoso, hein? É bom o macarrão lá. O pessoal, depois que faz logo a cobertura ali, todo mundo senta pra comer, né? O macarrão. Então vale muito a pena. E aliás, você gosta de peixe, Heitor? Eu gosto muito de peixe. E o Jean? Eu já falei aqui, né? Eu gosto de peixe, mas peixe de água salgada. Eu sou meio seletivo em relação ao peixe. Qual a diferença? Uma é de água doce, outra é de água salgada. Não, vocês me entenderam. Pode parar com isso aí. Tem diferença no gosto? Tem, pra mim tem. O de água doce fica um resquício ali, eu não gosto. O de água salgada é um peixe que a gente consegue provar, né, e comer sem ficar algum, sabe, um resquício ali, como se fosse de terra, enfim, eu não gosto muito disso, não. E tem explicação para isso mesmo. Diz que o peixe de água doce, ele absorve mais água, a carne é mais gordurosa. Para algumas pessoas tem esse gostinho de terra mais acentuado. Peixe de água salgada já vem quase temperado, Tiago Prudente. Bom, eu sou casado com uma descendente de japonês, então salmão é um peixe caro para uma desgraça, mas faz muito parte da culinária japonesa. Então estou acostumado a comer peixe com mais frequência por conta dessa tradição da família dela. Antes acho que eu não comia tanto não, mas também já estamos juntos há 16 anos, então já é meia vida do amigo, né? Mas salmão também é muito bom também, né? Não tem como falar que não, né? Salmão que também mas é produzido aqui, viu? É salmão que é colocado em tanque, que toma Fanta, laranja para ficar rosinha e a gente aceita que é salmão e vai, né?
Mas eu não gosto de peixe com espinho. Peixe com espinho não é comigo. Só como peixe sem espinho, porque, nossa, me dá um estresse ter que ficar procurando espinho. Eu não consigo comer bem, porque eu fico com medo de ter algum espinho mesmo procurando, entendeu? Então, salmão pra mim é um peixe muito bom. O restante depende muito. Bom, peixes à parte, 11 horas 23 minutos. Jean Spaduzano, nós abrimos essa edição trazendo informações de um acidente que aconteceu na rodovia Dom Pedro por volta das 4 da manhã. Um caminhão que transportava mamão tombou na pista e ainda há reflexos nesse momento, segundo a concessionária. Como é que está a situação por lá? Agora para o motorista que nos ouve, Jean. Heitor, felizmente, né, o motorista nada sofreu, apenas escoriações ali no rosto, né, foi um ferimento leve, né, felizmente, né, até porque as imagens acabam impressionando. Sim, há congestionamento ainda, há reflexos, a carreta permanece tombada. A expectativa agora em relação ao transbordo dessa carga, né, 20 toneladas de mamão que estavam dentro desse caminhão. Então vai ser preciso fazer o transbordo dessa carga para um outro veículo para que depois esse caminhão possa ser destombado e aí depois a via liberada. Até a Lari Lopes, que passou por lá agora há pouco, vindo aqui para a TV Bandeirantes, falou que a situação ainda está muito complicada, bastante trânsito, né, trânsito bastante lento. Lembrando, né, que esse acidente aconteceu no anel viário, no Pedro I, né, sentido rodovia Anhanguera. Então esse trecho está lento ainda, com muita lentidão. Então é preciso o motorista que está circulando aí pela rodovia Dom Pedro, fique atento, se possível evite esse trecho nesse momento, porque ainda há muito trânsito, né, congestionamento em virtude dessa situação que precisa fazer o destombamento desse caminhão. Não é um trabalho fácil, né? Depois, na hora que for fazer esse destombamento, vai ter que interditar provavelmente mais uma faixa da rodovia. Então é importante que o motorista fique atento, mas é um transtorno muito grande que de manhã, né, Heitor, você deve ter falado aí já, assim que abriu o programa, mais de 5 quilômetros de congestionamento. Então a situação ainda continua um pouco tensa em relação a isso, o caminhão tombado lá na rodovia Dom Pedro I ainda. 4 quilômetros de lentidão agora, confirma a concessionária Rota das Bandeiras, por conta desse acidente. Então a lentidão começa no 125 e vai até o 129. A Dom Pedro sentido Anhanguera, ela vai aumentando a quilometragem. Quilômetro 125 é praticamente a saída do anel viário, que já é um trecho complicado, porque pega quem está já na rodovia Dom Pedro, vindo de Itatiba, de Atibaia, ao lado do Vale do Paraíba, junta com quem entra pelo anel viário, pela Magalhães Teixeira, e ali, em qualquer horário, já é uma confusão, próximo ali ao trevo da Leroy, próximo ao trevo de entrada do Shopping Iguatemi. Agora mais complicado ainda, então tem essa junção do trânsito, e aí o tráfego continua lento até o KM 129. Melhor opção agora, né, Jean, é tentar evitar a rodovia Dom Pedro, buscar rotas alternativas para o destino de quem está nos acompanhando, ou, se possível, atrasar essa viagem. Se já for viagem de feriado, atrasa um pouquinho mais, porque o corredor Dom Pedro tem a previsão de receber 590 mil veículos nos horários de pico. E agora nem é horário de pico, mas o tráfego já está todo travado. Todo travado e vai continuar assim até que faça esse transbordo, né, e o caminhão seja retirado dali. Então é um pouquinho de paciência, como você falou, a gente já reforçou aqui, evitar, né, passar por esse trecho. Até que sejam retirados, não sei nem como falar o plural de mamão. Me mamões. ajuda aí. Os mamões. Mamões, é isso aí. Eu sempre... Até que os mamões sejam retirados. Às vezes me dá uns brancos, tá, gente? Não liga não, tá? Até que os mamões sejam retirados da pista. É no mínimo engraçado, né, esse acidente, né? Claro que, felizmente, ninguém ficou ferido, mas é no mínimo curioso, né? É no mínimo curioso. E a frase do Thiago, até que os mamões sejam retirados da pista, poderia ser colocada numa letra de funk, né? Tranquilamente. Ele vai ter o feriado agora para produzir essa letra. Plena Semana Santa, não faça isso, Thiago Prudente. Mantenha a sua linha poética que a gente está acostumado. E Thiago só volta na segunda-feira aqui no Manhã Bandeirantes, é isso mesmo? Exato, que amanhã eu estou em outro horário na TV, estou trabalhando de manhã para tarde, né? A gente já tem entre esquema de plantão. E aí no horário do Manhã Bandeirantes eu vou estar para TV Bandeirantes, aí eu não vou conseguir participar do programa. Só na segunda-feira agora. Inacreditável, absurdo isso. Bom, acho que é pessoal, mas Jean, eu volto só na segunda-feira também. Você volta só na segunda.
A partir de amanhã, até o final da semana, amanhã. Tá parecendo político, né? Critica e depois anunciar. Eu também só volto na segunda, tá? Na dúvida, vamos seguir o protocolo regimentar e seguir o decoro parlamentar no Manhã Bandeirantes. Amanhã, Jean Espaduzano, a partir das 10 horas da manhã. Na sexta-feira, também, no comando do Manhã Bandeirantes, a partir das 10h30 da manhã. Bons programas, bom trabalho. E o ouvinte da Rádio Bandeirantes estará com você amanhã nesses minutos, nessa 1h30 de muita informação aqui na Rádio Bandeirantes. É verdade, Heitor. Amanhã estaremos aqui, né? Amanhã é sexta-feira. Para você, um bom descanso. E aos ouvintes, até amanhã. Tiago Prudente, bom feriado, bom trabalho amanhã no Grupo Bandeirantes e até segunda aqui no microfone da RB. Até segunda, Heitor, pro Jean, ótimos programas, né? Quinta e sexta, para os nossos ouvintes também, um ótimo feriado, curtam bastante e até segunda-feira. Um abraço. E a partir de agora, o noticiário do Esporte de Campinas, informações de Guarani, Ponte Preta e a preparação para o Campeonato Paulista. Hoje tem bola rolando na Rádio Bandeirantes com a narração de Roger Williams. Você vai acompanhar a transmissão de Santos e Red Bull Bragantino. Amanhã tem Palmeiras e Novo Horizontino com a transmissão de Leandro Bolles. É a Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista, mostrando tudo do futebol paulista para você. E o Carlos Henrique está chegando com Nossa Área. Um grande abraço, um ótimo feriado a todos e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também